A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical, hoje lição de número 7, o perigo da murmuração. O nosso textuário diz o seguinte: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, conforme carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 10:10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. O nosso comentário com base em Êxodo e também em 1 Coríntios. Estudaremos, veja, o assunto de hoje na introdução: ações maléficas que vêm direto do inimigo. Também existem ações produzidas pela carne, produzida dentro de nós mesmos, e uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece, veja, instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, a incredulidade e a murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo. Veja, Filipenses 2:14, fazei todas as coisas sem murmurações. O tópico 1 fala sobre o que é murmurar. Aí temos as respostas: reclamar, queixar-se. Aqui é o significado: oposição, dizer algo contra. E veja, tópico 2, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Então vamos estudar o nosso comentário com base nesses tópicos a seguir. A Bíblia diz que não devemos tocar nos ungidos de Deus. Então, mesmo Saul caído, Davi não tocou na vida de Saul. É interessante quando Deus unge alguém, esse alguém só pertence, se ele pecar, o juízo a Deus, só pertence a Deus. Agora veja a murmuração conforme temos em Números capítulo 12, versículo 2, e que nós vamos ver dentro do texto bíblico a seguir. Vamos lá? Veja capítulo 12 de Números, versículo 1, que fala sobre a rebelião de Miriam e Arão contra o servo do Senhor Moisés. Veja, uma rebelião ministerial, também familiar. Versículo 1 do capítulo 12 de Números diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que é a mulher etíope. Olha, que Moisés tomara para ser sua esposa. Versículo 2 diz: E disseram: Acaso o Senhor fala unicamente com Moisés e não fala também conosco? E o Senhor Jeová os ouviu. Então houve uma murmuração da parte de Miriam e Arão contra Moisés. Versículo 3. E Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que havia na face da terra. Imediatamente o Senhor Jeová falou a Moisés, a Arão e a Miriam, dizendo: Sai os três à tenda da revelação. E os três foram à tenda. Então Deus vai ter uma reunião com os três a respeito do que estava acontecendo, da murmuração de Arão e de Miriam contra o servo do Senhor Moisés. Verso 5. Então o Senhor Jeová desceu na coluna de nuvem e pôs-se à entrada da tenda da congregação, e chamou Arão e Miriam, que se aproximaram, e disse-lhe: Escutai bem as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me manifestarei a ele numa visão, e me farei conhecer em sonhos, e falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, à vista, e não por enigmas. E ele contempla a forma do Senhor, porque então não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor se acendeu, se inflamou contra eles, e se retirou. E quando
a nuvem se retirou da tenda, eis que Miriam se encontrou coberta de lepra, como a neve. E Arão voltou-se para Miriam e viu que estava coberta de lepra. Então Arão implorou a Moisés: ó meu senhor, que não imponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Então veja o pecado da murmuração, ok? De Arão e Miriam contra o servo do Senhor, chamado Moisés. E dentro deste assunto de Números capítulo 12, versículo 2, que mostra a palavra de Deus de uma forma tão especial para nós, ela deve provocar, causar temor em nossos corações, enquanto nós devemos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Sempre vai ter, na história da caminhada, alguém se levantando contra. Sempre vai ter. Contra um irmão. Veja que não somente alguém pode ser um acusador, alguém ser contra, alguém ser caluniador. E veja o que diz a nossa lição. O nosso comentário de hoje a respeito do perigo da murmuração. Então, esse pecado que estava na família de Moisés e ministerialmente, porque eles achavam que Deus só falava com Moisés e não falava também com eles. Isto é, eles queriam que Deus respondesse da mesma forma com Moisés, assim como também respondesse a eles. Então sempre vai haver alguém se levantando contra. Isto é uma rebelião, seja interna ou externa, seja ministerial, seja familiar. Então, dentro desta rebelião contra os ministros de Deus, conforme nós temos aqui em Números 12, 2, isto de forma clara, real, sutil, nesses últimos dias, tem surgido também as murmurações contra os servos do Senhor, que estão na liderança da igreja, contra exatamente aqueles que fazem a obra do Senhor. Agora veja que essa forma é de forma silenciosa. Eles vêm de forma sutil, sentam no meio da gente, de nós, nos saúda com a paz do Senhor e ainda senta do nosso lado. Então não é fácil observar essa forma silenciosa e sutil. É terrível. Agora, diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso da terra. E por causa dessa mansidão, a forma humilde que o Espírito Santo lhe conduzia desta forma, porque Moisés não era assim. Moisés era um homem sanguinário, mas teve uma transformação na chamada de Deus. E o Espírito Santo o transformou em um homem mais manso da terra. Agora veja a forma humilde e mansa na liderança de Moisés, na pessoa de Moisés. Agora, observando isso, muitos vão pensar o seguinte: ele é manso, ele é humilde, ele não faz nada. Pensando muitos que quando a liderança é mansa e humilde e não faz nada, e que as pessoas acham que pode se meter no meio, colocar o dedo, falar, enfim, achando por causa da mansidão, eles podem opinar, falar, gerenciar, enfim, entrar no meio da situação e ser ali alguma coisa. Mas Deus entra na questão e diz que não é assim. Há diferença entre Moisés e Arão e Miriam. Amém? Então temos que observar que Deus colocou alguém maior na liderança do que outros. Por isso que temos apóstolos como a cabeça do ministério, profeta, olha aí, evangelista, pastor e mestre. Então há umas funções que devem ser observadas. Agora veja, muitos se levantando e se rebelando por causa da mansidão de Moisés. É muita estultice quando alguém se levanta contra. Nós estamos falando aqui da parte da murmuração. E cuidado com esse pecado. Viu? Cuidado com esse pecado. E que muitas das vezes, dentro da casa,
os próprios filhos se levantam contra os pais, de forma que venha a murmurar contra seus próprios pais. E por achar que o pai ou a mãe não faz nada, entre aspas, acha que é humilde, minha mãe não vai... Essa pessoa vai ter que se esbarrar na humildade que tem a sua mãe. Embora a mãe seja humilde e mansa e tenha amor para com seus filhos, ela não deixa de usar a disciplina quando o filho erra, quando o filho precisa de um castigo. Se for preciso, utiliza até a vara para a correção. Então veja que muitos se levantaram e se rebelaram. Veja, nessa questão, Arão e Miriam contra Moisés. Números capítulo 12 fala de Miriam e Arão falando o que não devia falar. Aí Deus entra na questão e diz assim: eu falo com Moisés diferente, como eu falo com os outros profetas. Com os outros profetas, eu uso sonhos, visões, revelações, mas com meu servo Moisés, eu me apareço a ele. Eu tomo uma forma física e falo com ele cara a cara. Ele vê a minha forma, ele fala comigo, ele me vê. Ele vê a minha imagem. Então, Números capítulo 12, Miriam e Arão falaram exatamente em aspecto de murmuração. No versículo 2 e 3 diz que era por causa da mansidão da liderança de Moisés. E muitos confundem mansidão com a pessoa boba. Muitos confundem. Acha que ele é manso, vou ter que meter a mão, vou ter que entrar em ação. Não é assim. A mansidão, se for para usar o cajado, usa o cajado. Não tem como. Então, muitos confundem essa mansidão e querem colocar exatamente as suas colocações, os seus pontos de vista, querem colocar o seu ponto, a vírgula e a reticência nas declarações do seu líder, impondo, querendo agir naquele ministério que não lhe foi confiado pelo Senhor. E esta pessoa que tanto murmura se esbarra, é impedida, ela é parada na mansidão que tem o líder. Para vocês verem como a mansidão é forte. É tão forte como uma pedra que a pessoa acha que pode passar por cima e se esbarra. Se esbarra na mansidão do seu líder. Então veja a mansidão como uma pedra que pode ser tão forte como aço e acaba freando a pessoa que de alguma forma tenta impor ou murmurar contra o seu líder quando ele faz a obra do Senhor. Agora veja, por ser o líder manso, sempre alguém vai achar o direito de querer fazer, de querer impor, de querer pensar, de querer falar. Ok? Então, Deus colocou o líder na liderança, mesmo com mansidão. As pessoas pensam que pode tomar a frente, porque acha porque ele é manso, não vai fazer nada. Enfim, aquela tranquilidade. É nessa tranquilidade que há uma plena convicção. É nessa tranquilidade, nessa plena convicção, que Deus coloca a sua proteção sobre o seu líder, sobre Moisés. Então Deus tem uma proteção para ser colocada sobre o líder daquela igreja. Lembra do sacerdote que tinha um peitoral de juízo, que diz a Bíblia que ele era quadrado e dobrado e tinha 12 pedras,
e ali representava uma proteção divina no peito do seu líder. Então, quando alguém se rebelar contra a autoridade que foi constituída por Deus sobre a vida de muitos ali naquela igreja, então aquela liderança tem uma proteção tal que Deus o coloca. É Deus quem coloca a proteção. Imagine aí, meus irmãos. Se Deus colocar uma proteção, quem vai impedir, quem vai encarar, quem vai tentar tirá-la, aquela proteção? Se está constituída por Deus, continuamente protegendo aquele líder, como é que uma fofoca, uma murmuração, um contra, um disse-me-disse, enfim, várias palavras contra, vai atingir a liderança daquele que o Senhor o colocou a sua proteção? Agora, para o murmurador, Deus lançará o seu juízo sobre os seus filhos. Onde está escrito isso? Quando a gente lê lá em Gênesis, quando Noé trouxe um juízo de maldição sobre o filho de Cã. Lembra que Cã viu a nudez de seu pai? O que foi que aconteceu? O juízo veio sobre Canaã, sobre o seu neto, filho do seu filho. Então, o juízo de Deus vai vir sobre o filho daquele rebelde. E aquele rebelde, achando ele que não pegou o juízo, mas não sabe ele que o sofrimento que ele passa por causa do filho que está sofrendo pelo juízo de Deus, já é um juízo em vida. Então, muitos que se rebelam, para vocês entenderem essa parte, é só olhar para os filhos deles. Muitas das vezes a gente olha assim, rapaz, fulano de tal se rebelou contra a igreja. Aparentemente não está acontecendo nada contra ele. Aquele que comeu junto, ceou junto, aquele que estava no nosso convívio, junto conosco, mas se rebelou. Por quê? Porque falava contra o seu líder, falava contra os irmãos, falava contra o pastor. E isso que acontece é que, ao se rebelar, o juízo que vai vir sobre os seus filhos. E muitas pessoas vão seguir esse líder sabendo, achando que está tudo bem. Por quê? Porque não está acontecendo nada contra ele. Mas olhe para os filhos. Olhe se os filhos estão bem. Olhe, veja o que está acontecendo com os seus próprios filhos. Veja se tem um juízo de Deus ali. Então, o juízo veio sobre Canaã, não veio sobre Cã. Então, aquele que murmura vai ver os filhos e os filhos dos teus filhos debaixo do juízo, por causa do pecado, da murmuração daquele que é contra e se dividiu e se afastou da obra de Deus. A Bíblia diz que Cã se levantou contra seu pai, porém a maldição veio contra Canaã. Então o juízo veio contra o filho. Isso aqui, meus irmãos, é difícil para muitos entenderem. Porque a igreja A lá se rebelou da igreja B. E está crescendo, cresceu para se dividir. Sempre vai crescer para se dividir. Porque não tem como se erguer. Não tem como ficar. Sempre vai se dividir. E quando cresce, ele acha, opa, Deus está comigo. Deus está comigo. Depois divide de novo. Então, a maldição veio sobre Canaã. Um juízo na vida do murmurador. O murmurador recebe um juízo, mesmo que ele passe muito tempo em vida. O juízo em vida, vendo seus filhos totalmente depravados, desconcertados, adulterados. E muitos acham que aquele líder
não recebeu nenhum juízo de Deus. Porque aparentemente a sua vida está em paz. Mas veja a resposta de Deus quanto ao pecado da murmuração, atingindo os filhos. Amém? Então, o juízo vai vir. Se o murmurador pedir para morrer, por causa do juízo que é muito forte contra os seus próprios filhos, ele não morrerá. Se o juízo de Deus for contra a sua própria vida, isto quer dizer que Deus vai lhe dar muito mais vida para ele viver, para ver a maldição que está nos seus próprios filhos. Terrivelmente. Que sofrimento. Pois bem. Atenção. O líder rebelado, que se rebelou, que falou contra, ele murmurou, ficou contra a liderança da igreja. Ele até vive aparentemente bem. Há crentes lá com ele. E muitas pessoas acham que Deus está com ele. Mas pelos filhos nós sabemos que não estão. Não está. Você tem que entender essa questão, meus irmãos. Então, o juízo chega e as pessoas acham que Deus está com ele e o juízo pegou os filhos. E esse murmurador, ele tem uma boca como se fosse um abismo na terra. Atenção, resposta novamente para o murmurador em vida. A sua boca é como um abismo na terra. Agora, voltando para o assunto de Arão e de Miriam. Muito sério. Veja, Miriam, irmã de Moisés. Aquela que salvou Moisés lá no rio. E Arão também foi chamado sem ter merecimento para ser sacerdote. Agora, e Miriam para ser cantora. Como é que as pessoas são chamadas por Deus para o ministério e não agradecem pelo chamado que tem? Miriam deveria agradecer a Deus por ser a cantora e Arão por ser o sacerdote, por essa chamada e ser grato e ser grato. Temos que ser grato a Deus pelo que o Senhor tem nos dado. Temos que ser grato. Amém? Devemos ser gratos pela porta aberta que o Senhor nos tem dado. Agora veja que a porta se abriu por meio de Moisés. Moisés abriu a porta para Arão. Então Moisés constituiu Arão como sumo sacerdote na ordem levítica. E sendo Moisés, desde os dias de Adão, o sacerdote da ordem segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que a ordem de Melquisedeque é superior, porque ela é a ordem de Cristo. Ela é a ordem original do Pai. E como Deus viu que a sua nação, Israel, havia fracassado, emergencialmente Deus colocou um sacerdócio inferior nacional para cuidar ali das tribos. Então, Miriam deveria ser alegre, estar satisfeita ao lado do seu líder como uma cantora. Deus havia colocado Moisés para ser uma autoridade especial. Amém? Glória a Deus. Então, da ordem de Adão a Moisés, há um sacerdote, há um sacerdócio original, chamado de Melquisedeque, universal. O sacerdócio de Arão, ele foi instituído localmente, nacionalmente. E é menor do que o sacerdócio de Moisés. Se Moisés foi quem constituiu Arão, então o maior é quem constitui. Então Moisés não faz parte do sacerdócio levítico, mas do sacerdócio universal de Melquisedeque. Por isso que de Melquisedeque, de Moisés,
até Cristo, nós temos uma ponte da qual o sacerdócio é transferido de Moisés, veja, João Batista e Cristo. Então, João Batista não foi da ordem levítica, e nem Cristo foi da ordem levítica. Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Moisés havia profetizado que haveria de vir um semelhante a ele. Glória a Deus. Original, universal. Arão é menor que Moisés. É só saber quem o constituiu. Moisés, esse é maior. Então, quando nós observamos, entre os murmuradores, há sempre uma panela ou panelinha que associa a murmuração para acabar com a vida do seu próprio líder, para detonar publicamente a vida daquele líder. Já que Deus está na liderança daquele pastor, e Deus está ali na vida daquele homem, e o povo obedece a Deus por intermédio da liderança, os murmuradores entram em ação para acabar com essa obediência das pessoas a Deus. Primeiro, as pessoas começam a dizer que ele é falso, os murmuradores. Ah, ele é falso, ele é um líder falso, ele é um falso profeta. O murmurador. Não sabe ele que foi ungido pelo aquele líder. Se o seu líder foi quem te ungiu, e se você diz que ele é falso, tu é falso também. Não adianta murmurar contra quem te ungiu. Se você foi rei, como Saul, e foi ungido por Samuel, e é tentado pelo murmurador para chegar a dizer que Samuel é um profeta falso, Saul também seria falso, porque foi Samuel quem ungiu. É muita bobagem dos murmuradores se atirarem contra o seu próprio líder. Quem te ungiu? Foi o falso? Então tu é falso também. Se tirar a autoridade dele, tu também não tem autoridade. Se tu está falando mal dele, então não tem como você ter uma vida bem falada. Pois bem, a primeira atitude de uma pessoa rebelada é que ela fala mal do seu líder. Pronto, essa é a primeira atitude. Chegou na sua casa e falou do líder da igreja. Esse é um rebelado. Meu irmão, não tem como, não tem. Essa é a primeira atitude de alguém que está no pecado da murmuração, que fala mal contra seu líder. Falou mal contra os irmãos, contra a liderança. Está correndo grande perigo pelo pecado da murmuração. Está correndo grande perigo de forma que o seu próprio ministério será caído, terá uma caída, por causa do espírito de rebelião que está por trás. Ninguém percebe que há um espírito de rebelião. Por quê? Porque se não há perdão, se não há comunhão, e só há rebelião, só há fala contra, isso se chama espírito de rebelião, que é maligno, que está solto, está minando, matando, assaltando os líderes. Muitos que se sentaram conosco, muitos estão totalmente afastados da liderança pelo pecado da murmuração. Aqueles que ceava
que comungava, que tinha comunhão, que estava no ministério. E agora, por murmurar e falar mal da liderança, começa a andar pelo seu próprio caminho. O que diz o texto? Eles reivindicaram que da mesma forma que Deus falava com Moisés, eles murmuravam dizendo: Deus só fala com Moisés? Por acaso Deus também não fala conosco? Irmão, Deus entrou na briga e começou a explicar quem estava com a razão. Cuidado ao pensar contrário da vontade de Deus. A primeira coisa que um rebelado diz é que a liderança, por ser pastor, a unção que está nela está também nele. A unção do ministério pastoral. E Deus se levantou e disse: não é assim. Deus disse: não é assim. Com os profetas eu falo com visões, eu falo por sonhos, mas com Moisés é cara a cara, olho no olho. Não vem ser contra o que eu estou dizendo, não. Então Deus falou que com Moisés é diferente. Então não venha dizer que é igual. Os murmuradores sempre dizem: não, Deus também fala comigo, eu tenho visão, Deus fala comigo, eu prego até melhor. Nós somos iguais. A resposta de Deus é que Moisés é bispo e os outros são presbíteros. Dentro da concepção em que Moisés é o líder dos presbíteros. Entendeu agora? Porque o bispo é um presbítero separado. Então ele é o presidente dos presbíteros. Para vocês entenderem aí na atualidade. Com Moisés eu falo cara a cara. Com vocês, Arão e Miriam, quando eu quero eu falo por visão, por sonho, e tem muita diferença. Por quê? Porque vocês nem sabem interpretar o sonho e nem a visão. Porque você não está falando comigo cara a cara. Com Moisés, meu amigo, eu abraço. Eu me mostro. Ele vê a minha face. Ele vê a minha imagem. Ele vê a minha semelhança. Ele vê a minha forma. Ele vê como eu sou. Aleluia. E vocês que recebem sonho, no outro dia nem sabem interpretar o sonho. E a visão, quando vão interpretar, é segundo a sua conveniência. Então, respeite Moisés. Tem diferença entre Moisés e Arão. Com Moisés, eu me apresento de forma literal. Eu abraço, eu vejo, eu falo. Versículo 9 diz o texto: a ira do Senhor se acendeu contra eles e soltou lepra sobre eles. O texto diz que só Miriam ficou leprosa e Deus mandou contra eles. A expressão está no plural. Eles, significando que foi os dois, Arão e Miriam. Agora a pergunta: por que só Miriam ficou leprosa e não Arão? Aí a resposta está em outro texto da Bíblia, Êxodo 28, verso 1 em diante. Aonde nós vamos ver que Deus colocou sobre o sacerdote, sumo sacerdote, a defesa do sacerdote, que é chamado de peitoral de juízo. O texto diz que só Miriam ficou leprosa e Deus mandou contra eles. Isto é, Deus mandou a lepra contra Arão e contra Miriam. Deus havia colocado um peitoral de juízo em Arão. Isto quer dizer que o peitoral de juízo
foi a causa de guardar Arão da lepra. Por isso que só Miriam ficou leprosa. Eu não sei se vocês estão entendendo. Os murmuradores, eles não entendem essa parte. Porque ele acha que o falar mal, vai pegar no líder. Não sabe ele que nem a lepra que Deus havia mandado o pegou, por causa da própria proteção que Deus havia colocado. Como é que uma murmuração, o falar mal, o contra, vai pegar? Se Deus já colocou uma proteção. Como falarás contra a liderança? A língua do murmurador é terrível. E Tiago fala que se não controlar a língua, o corpo todo está em pecado. Então, há um peitoral de juízo com 12 pedras que funciona como escudo de Deus no peito do seu líder. E como Deus vai matar Arão, aí é outra história. Há uma arma de defesa nele, há uma proteção que está na liderança que Deus constituiu sobre nós. Só Deus tem poder de matar um líder. Nenhum murmurador, língua afiada que tiver, chegará ao líder. Nenhum murmurador, do tamanho que for a língua, não chega na vida de um líder de Deus. Só Deus tem o poder de matar um líder. Esse que está na liderança que está sobre nós. Veja que Deus deu também honra aos presbíteros. Deus disse o seguinte: a honra é dobrada. Veja de onde veio a expressão dobrada. O peitoral de juízo é dobrado e quadrado. E o presbítero, ele tem honra dobrada. Então, da mesma forma, Deus colocou na vida dos seus ministros uma proteção tal que só ele pode fazer alguma coisa contra. Para Deus matar Arão, ele precisou tirar as vestes sacerdotais, tirar o peitoral de juízo. Assim Deus poderia recolher Arão e colocar as suas vestes sacerdotais em Eliezer. Amém? Nós vamos fazer uma nova aula e vamos enviar para todos vocês, ok? Se você estiver gostando desta aula, lição 7, o perigo da murmuração, veja o nosso zap. 85 é o DDD. Anote aí. 991 28 12 60. Mais uma vez. 85 DDD 991 28 12 60. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Entre em comunicação conosco e receba o link da continuação desta aula. Lição 7, no nosso WhatsApp, que já falamos. Amém.